Olá, crianças, tudo bem? Antes de cantar, eu quero fazer aqui uma relação. Foi a tia Sandra que fez, para nós lembrarmos o que já cantamos e aprendemos. Cantamos e aprendemos Romanos 12, 1 e 2, Romanos 5, 1, de 1 a 3, Salmos 23, nós aprendemos, Salmo 19, né, sobre a lei do Senhor, verso 7. Aprendemos também o Salmo 133, que fala sobre a unidade dos irmãos. Vimos também 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados. Filipenses 4,4, alegrai-vos no Senhor. O Salmo 91,1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E hoje nós aprenderemos Efésios 6, verso 1, tá bom? Que fala sobre a obediência dos filhos. Então vamos cantar? Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais, o Senhor. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais, o Senhor. Porque isso é justo. Efésios 6, verso 1. Porque isso é justo. Efésios 6, 21. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais, o Senhor. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais, o Senhor. Porque isso é justo. Efésios 6, verso 1. Porque isso é justo. Efésios 6, verso 1. Muito bem, crianças. Depois nós vamos aprender, vamos cantar de novo. Então vamos abrir em Efésios, capítulo 6, verso 1, que é o nosso texto hoje, que fala da obediência dos filhos aos pais. Então nós vamos entender este trecho da palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 1, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Nós acabamos de cantar. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Crianças, esse verso, ele está ligado ao quinto mandamento. O quinto mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe. E, inclusive, esse mandamento, ele vem com uma promessa, para que os teus dias sejam longos. E quem está dizendo isso, crianças, não é o pastor, não. O próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai mostrar que essa é a prática do mandamento, do quinto mandamento para as crianças. Eu vou ler de novo. Verso 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Aí ele vai citar o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu quero começar, crianças, dizendo o seguinte: vejam como o Novo Testamento, ele diz que nós devemos guardar os 10 mandamentos. Claro que Paulo não está falando aqui dos 10 mandamentos, mas ele está citando um mandamento dos 10. É porque, infelizmente, crianças, tem muita gente que diz assim: ah, não, essa lei é do Velho Testamento, não serve mais para nós. Não é verdade isto. Aquela lei do Velho Testamento, que é chamada de lei moral, ela deve ser obedecida hoje. Então, quando nós quebramos o quinto mandamento, é quando nós somos desobedientes a nossos pais. E estamos falando aqui para as crianças. É claro que depois que a gente casa, tem o nosso lar, aí nós teremos filhos para que eles nos honrem e eles sejam obedientes a nós. Mas enquanto moramos com o papai e a mamãe, enquanto somos crianças, meninos, adolescentes, devemos obedecer. Então, veja que, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, e isso primeiro
está baseado num mandamento do Senhor, um mandamento dos 10 que nós precisamos observar. Os 10 mandamentos, crianças, trazem a lei moral de Deus para o seu povo. A primeira diz que nós não podemos ter outros deuses diante dele. Podemos quebrar esse mandamento porque está no Velho Testamento? Não. O segundo mandamento diz que nós não podemos fazer imagem de escultura, nem adorar, nem lhe prestar cultos. Ah, podemos agora ser idólatras porque isso está no Velho Testamento? Não. O terceiro mandamento diz que nós não podemos dizer o nome de Deus em vão. Podemos agora brincar com o nome de Deus? Não. O quarto mandamento diz que nós devemos nos lembrar do dia de descanso. Podemos quebrar o dia de descanso? Não. O quinto mandamento fala que nós devemos honrar pai e mãe. E aí temos todo o restante dos mandamentos que eu quero desafiá-los, crianças, a decorarem. Decorem os 10 mandamentos. Isso é muito precioso para nós. O segundo ponto que eu quero mostrar aqui é que essa obediência, ela é justa. E veja que quando Paulo diz que ela é justa, é porque ela agrada ao Senhor, manifesta a justiça de Deus. Então, obedecer pai e mãe, crianças, é vontade de Deus e isso é justo. E veja que a justiça de Deus, crianças, aponta para a salvação, aponta para a redenção. Então, em outras palavras, Paulo está mostrando que esse ato de obedecer não apenas cumpre o quinto mandamento, mas também manifesta a justiça de Deus para nós, crianças. Então, essa conversa de, eu vou obedecer papai e mamãe quando eu quiser, não existe isso. Nós precisamos obedecer papai e a mamãe, porque primeiro, é mandamento do Senhor, segundo, isso é justo diante do Senhor, manifesta a justiça de Deus. E o terceiro ponto, crianças, esse é tão belo, tão bonito, é que ele diz assim: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Quem é este Senhor? É Cristo. E por que Paulo diz, crianças, que nós devemos obedecer o papai e a mamãe no Senhor? Muito simples. Quando nós vamos lá para Filipenses, capítulo 2, e Paulo vai mostrar aqui a obra de Cristo, a sua pessoa e a sua obra, isso aqui está muito claro. Então, preste bem atenção, crianças, no que eu vou ler. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Olha só o que diz a palavra de Deus para nós entendermos que as crianças devem obedecer pai e mãe no Senhor, em Cristo. Diz assim a palavra. É Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só. Então, viva a vida de Cristo, que você tenha no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aí Paulo vai mostrar. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Cristo sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, mas quando ele encarnou, ele não usurpou essa posição. Ele se tornou um homem que padeceu dores, que sentiu a nossa dor, a nossa fraqueza humana. Porém, é claro, crianças, que Cristo não pecou. Ele foi até tentado, mas ele não pecou. Ele se tornou uma pessoa. Aí veja só o que ele diz no verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele virou gente, ele virou uma pessoa, ele virou um homem e esteve aqui nessa terra. Mas Paulo continuou no verso 8, crianças. A si mesmo, Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Veja, o que Paulo está dizendo? O mesmo Paulo que escreveu lá Efésios capítulo 6, verso 1, o que ele está dizendo aqui em Filipenses capítulo 2? Cristo, sendo Deus, ele se esvazia dessa glória e se torna uma pessoa. E quando ele se torna uma pessoa, ele vem a essa terra e ele obedece em tudo a Deus Pai. Inclusive, indo para a morte e morte de cruz. Assume a postura de um servo, assume a postura de um escravo. Cristo foi obediente a seu Pai eterno. Crianças, vou repetir. Cristo foi obediente. É por isso que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, verso 1, ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, crianças, quando um filho desobedece o papai e a mamãe, uma criança, um adolescente, ele está se comportando pela sua carnalidade, pelo seu pecado. Ele deixa de ser parecido com Cristo. Entenderam, crianças? Obedecer papai e mamãe é muito mais profundo do que um comportamento. Obedecer papai e mamãe mostra a profundidade dessa atitude para com Deus. Quando você, criança, é obediente, você glorifica a Deus. Quando você, criança, é obediente a papai e a mamãe, você está se parecendo com Cristo. Quando você obedece aos pais, você honra a Deus. É a Deus primeiro que você está obedecendo. Então, o que foi que nós aprendemos aqui, crianças? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aprendemos 3 coisas aqui, crianças. Primeiro, obedecer papai e mamãe é obedecer ao mandamento do Senhor, o quinto mandamento. Filhos obedecendo papai e mamãe fazem isto porque é justo, manifesta a justiça de Deus, lembra-nos dessa justiça que foi aplicada em nós, a redenção. E filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, em Cristo Jesus. Cristo é o exemplo. Cristo, ele sendo Deus, ele se torna humilde e obedece a Deus Pai. Quem somos nós, crianças, para não agir como Cristo agiu? A minha oração é que o papai e a mamãe se alegrem muito com vocês, porque veem em vocês filhos obedientes, porque obedecem ao 5º mandamento, porque sabe que isso é justo e porque se parecem, assim fazendo, vocês se parecem com Cristo Jesus. Muito bem, vamos orar e pedir a graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês, crianças. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida das crianças e que elas entendam de uma vez por todas o significado da obediência, que não é apenas um comportamento, mas traz uma profundidade da Escritura Sagrada. Obedecer é demonstrar a presença de Deus. Isso nós chamamos de doutrina da Escritura Sagrada, teologia da Escritura Sagrada. É entender com profundidade o que Deus nos ensina. Ajuda a cada criança. E eu incluo aqui, inclusive, os adolescentes e até alguns jovenzinhos que ainda moram com os seus pais. Que sejam obedientes, que de fato sejam cumpridores do 5º mandamento, que façam o que é justo e que se pareçam mais e mais com Cristo Jesus. Ó Senhor, desobedecer é se parecer com o homem, com a carne e pecar. Obedecer é se parecer com Cristo.
E, ó Senhor, que as crianças entendam isto, para a tua glória. Amém. Crianças, eu quero dizer só mais uma coisinha acerca disso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha só, essa obediência, ela também deve acontecer aos mais velhos, aos idosos. Então, essa obediência não acontece somente com o papai e a mamãe, mas ela também acontece com outros adultos, com idosos. Então, vocês devem ser obedientes. É claro que só existe uma condição para não obedecer. É quando essas pessoas quiserem afastá-los de Cristo. Aí não. Aí temos que obedecer a Deus. Mas fora isto, sejam crianças obedientes, dóceis, parecidas com Cristo Jesus. Amém, crianças? Amém. Muito bem. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais do Senhor. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais do Senhor. Porque isso é justo. Efésios 6, verso 1. Porque isso é justo. Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais do Senhor. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais do Senhor.